de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Ou de palavra em palavra, você está querendo. Ou de conversa em conversa, você vai arranjando um modo. Boa tarde, Conquista, boa tarde, Sudoeste, todos os ouvintes que nos acompanham pela internet através do nosso blog www.deconversaemconversa.com. Hoje, 24 de outubro de 2015, Dia das Nações Unidas, Dia Mundial do Combate à Poliomielite, e aproveitando, amanhã, dia 25, é Dia da Democracia. Boa tarde, Cindy. Boa tarde, Tina. Boa tarde, nossa diretora Lu Macari. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pública. Boa tarde, ouvintes do nosso querido e amado programa de Conversa em Conversa. Nós já estamos na boca do povo, viu, Tina? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Está muito bom o nosso programa, né? Ele está engatinhando, tem um pouquinho mais de um mês, mas eu estou ouvindo muitos comentários e as pessoas falando muitíssimo bem do nosso programa e das nossas entrevistas, dos nossos entrevistados. Isso. Está ótimo. Está ótimo mesmo, né? É verdade. E hoje a gente tem o quê? Tem algumas coisas interessantes, né, Cindy? É verdade. Os destaques que a gente tem do programa são: nós temos o comentário da semana, nós vamos indicar as matérias que estão no blog para vocês lerem, nós temos um Mudando de Conversa, e a nossa conversa hoje vai ser fantástica com o arquiteto, professor, escritor Ricardo Stam, que ontem lançou seu 7º livro, uma pessoa assim adorável, né? E nós vamos ter a continuação daquele concurso Quem Está Cantando, e a cestinha de presente já está aumentando, né? Já tem o CD do Alisson e já vai ter o livro de Ricardo, né? Então vamos juntar aqui para ver quem vai adivinhar. E o nosso povo na conversa, né? E muita música legal. E eu queria conversar com música, pode ser, Cindy? Claro que pode ser. E quem é que vai ser? Ah, é ela. Ela? Quem? Ela, é a Elis Regina. Então vamos lá. Vamos. Arquiteto, especialista em urbanismo, mestre também em urbanismo. E olha que loucura, ele também é especialista em linguística. Isso. É? Então, boa tarde, Ricardo. Um prazer enorme. Tina. Prazer é todo meu. Boa tarde, Cindy. Boa tarde. Nossa, mãe, é muita coisa, né? A gente vai caminhando. Vai caminhando devagarinho, né? E ontem eu estive no lançamento do seu livro, né? E foi assim, algo assim que eu fiquei impressionada com o que trata o livro. Mas, vamos chegar no livro. Você é de onde mesmo, hein? Vamos lá. Eu nasci no Rio de Janeiro, Sim. mas meu pai foi pioneiro da construção de Brasília. Eu fui criado em Brasília. Ah, sim. Me formei no Rio Grande do Sul, Sim. trabalhei em Manaus e vim parar na Bahia. Nossa, mãe, Mas já estou aqui há 30 anos. Na Bahia. Já sou baiano. Ah, tá bom. E você mora aqui em Vitória da Conquista? Ou porque eu também sei da sua passagem para universidades aqui, né? Você deu aula aqui, o pessoal de Dei aula aqui no arquitetura. Fai Norte. Sim. Mas eu atualmente, eu tenho em casa, minha residência fixa é Rio de Contas. Certo. De vez em quando você está sempre por aqui. Eu estou sempre por aqui. Mas continua dando aula lá na Fainor? Esse semestre eu me desliguei justamente para me dedicar ao lançamento do livro. Ah, certo. Ontem foi o 5º lançamento já. Ah, tá. Nós lançamos lá em Rio de Contas, depois em Brasília, em Salvador, no Rio de Janeiro, na Bienal Internacional do Livro. Sim. E agora aqui. E a receptividade? Olha, é um livro longo, Eu sei. né? As pessoas custam um pouco para ler. Então agora que eu estou recebendo os primeiros retornos, assim, eu acho que o pessoal está gostando. Nossa, mãe, eu fiquei assim, babando ontem quando você começou a falar desse romance histórico, né? É um romance sobre histórico. o Brasil. É muito importante. Na verdade, a ideia inicial não era escrever sobre o Brasil, mas a história toma conta da gente quando a gente começa a escrever, né? Depois o livro deixa de pertencer a gente e parece que a gente é comandado pela história. Eu sei. Então, eu comecei discutindo civilização e barbárie, isso que eu queria discutir. Os que ontem eram bárbaros e os que ontem eram civilizados, hoje está invertido. Sei. Os latinos eram os civilizados e os ingleses eram os bárbaros. Hoje é o contrário. É verdade, é verdade. Essa foi a ideia inicial, né? E aí eu comecei a contar a história lá do Império Romano, os primeiros capítulos passam lá, depois passa na Reconquista de Lisboa e vem de Lisboa para o Brasil como personagem. Agora, eu estava folheando aqui, Ricardo, me parece que é uma leitura muito legal, porque não parece, mesmo você tratando de história,
você faz isso como se fosse, entre aspas, uma história. Então fica uma coisa bem leve para a gente ler, bem gostosa para a gente ler. Não é um livro de história. Exatamente. É um livro de histórias. Que conta a história. Que eu vou misturando personagens que eu criei, fictícios, com personagens reais da história. Então meus personagens interagem com Tiradentes, com Santos Dumont, com Maria Quitéria na luta da independência. Olha, juventude aí, atenção para isso, é uma coisa bem... Tá ouvindo aí, Cindy, como é que é o lance? Che Guevara. Já quero ler esse livro imediatamente. O Bernardo Saião. Que coisa maravilhosa. Mas cada personagem que eu criei tem sua própria história, seu próprio enredo. Eu sei. Né? Mas a história em si é verdadeira. Os personagens são fictícios, com as suas histórias estão lá no cantinho, mas você entra num contexto da história verdadeira. Isso é que eu achei maravilhoso. Foi uma pesquisa de 2 anos, uma pesquisa muito longa. Inclusive eu viajei para conhecer os locais onde o livro passa, né, a história se passa, como por exemplo, fomos a Cabo Verde, na África. Uau! Foi uma viagem muito interessante, a gente nunca tinha ido à África. E a gente tem uma ideia completamente errada da África, né? A gente acha que lá só tem selvagem. E lá é a mesma coisa que a gente tivesse aqui em Vitória da Conquista. Ou em Salvador, são cidades ótimas, um povo simpaticíssimo, educado, civilizado, né? Aí quando a gente vai ler a história da África, a gente vê que não é nada disso que a gente aprende. Sem dúvida. Depois, aqui na Bahia também... a história se passa em Maragogipe muito tempo, tem um foco grande, fui lá conhecer, foi até uma coisa muito interessante, porque eu escrevi primeiro, depois fui lá conhecer. E quando eu escrevi, me veio à mente um armazém na beira do porto, onde se passaria alguns capítulos. E eu cheguei lá, o armazém está lá, do jeitinho que eu vi. Que bom, hein? Então tem uns insights assim meio... estranhos, meio espirituais. Exatamente, né? Foi uma história que eu me emocionei muito o tempo todo que eu escrevi. Agora, ô Ricardo, antes da gente continuar, dá para tocar... Nós temos um concurso interessante aqui. Quem está cantando, Ricardo? A pessoa já está disputando aqui um livro e um CD do cantor Alisson Menezes. E eu queria, mais uma vez, de ouvir um pouco para você ligar para a gente e me dizer quem está cantando. Você pode ligar agora 3421-1507. E a Tina já fez a pergunta, quem está cantando esta música? Não vale você dizer. Só... Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. Não deu? É isso aí. Vamos ver quem vai ganhar aqui o livro do Ricardo e o CD do Alisson, hein, Cindy? Nossa Senhora. Tem tanta gente querendo fazer alguma trapaça, né? Você ouviu? Você ouviu, né? Não pode. Ricardo, você sabe quem está cantando, não, né? Eu não consegui identificar. Oh, que maravilha. Ainda bem que ele não conseguiu. Se você conseguisse, você ia levar seu livro de volta e ainda levar o CD. Não pode. Não pode. Eu tenho uma ideia aqui, mas eu tá bom. Posso falar. Não pode falar, não pode. Ô, Ricardo, mas esse não é o primeiro livro que você escreveu. Não, é o 7º. O 7º livro. E os outros livros, como é que foi esse negócio? Escrever nunca foi um projeto de vida para mim, sabe? Mas é uma necessidade. Você começa a escrever e não consegue deixar de escrever, sabe? Aquilo tem que sair de dentro de você. É como, acho que ter um filho, né? Deve ser assim. Agora tem um deles que eu achei o título assim, Uma Lágrima para Ilhéus. Fiquei tão curiosa. Isso, é um livro de poesias. Nossa, mãe. Eu morei em Ilhéus muitos anos e fiz algumas poesias para a cidade, com tipos que eu conheci na cidade, Sim. com vivências que eu tive lá. É um livreto pequeno, assim, que eu lancei aqui, no ano 2000, lancei aqui em Conquista. Ah, bom. E agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse último livro, Nação, a Flor do Espírito, ele é diferente dos outros? É diferente. Assim, para você, para mim ele é como diferente, escritor? ele é especial, realmente. É o livro que eu me aprofundei mais. Como eu já tinha lançado um romance, Sim. chamado Estação Paraíso. Mas foi uma espécie de ensaio para entrar no gênero
do romance. Agora eu disse, eu vou escrever um livro realmente que eu vou colocar tudo que eu tenho de melhor, que eu acho que eu tenho de melhor nesse livro, né? Dei o meu melhor para esse livro. Então foi uma pesquisa muito longa, tanto é que apesar de ser um romance, ele tem uma bibliografia no final, só para que as pessoas vejam que os fatos que eu contei dos personagens reais realmente aconteceram daquela forma, né? Aí eu criei algumas coisas, claro. Sim. Principalmente a história do Ouroboro, né? Que é esse símbolo que está na capa, que é um símbolo fenício. Lindo, lindo, a capa é linda, né? Aliás, as ilustrações são belíssimas, do artista Rinaldo Grilo Filho, que ele é um artista de Sorocaba, que se radicou em São Paulo agora. Nunca tinha feito ilustração para livro, eu convidei, ele fez, ele que criou a capa também. Ficou muito que é uma bonito. cobra engolindo seu próprio rabo. Significa você se alimentar da sua própria vida, da sua própria experiência. Também pode ter uma interpretação espiritual de várias vidas, né? Para quem acredita nisso, mas não é um livro espírita, como também não é um livro de história. Fica para o leitor Fica a fazer critério essas do descobertas, leitor, né? cada um vai interpretar a sua maneira. Que Mas bom, para mim que foi bom. um livro muito importante, está sendo um livro muito importante para mim. E também eu estou sabendo que você enviou para o programa do Jô, né, do Jô Soares, e eles já confirmaram o recebimento, né? Foi confirmado. Nossa mãe virar global, assim, vai ser... Enviei também para a presidente Dilma. Foi, ela confirmou e A mãe agradeceu. agradeceu, tá bom. Porque eu vi ela na entrevista do Jô dizendo que ela era uma leitora que lia tudo, lia até bula de remédio. Eu falei, Nossa! vamos mandar para ela. Vamos mandar, Quem sabe ela gosta. Gosta, Pedrada do Brasil. Pedrada do Brasil, né? Com certeza vai ler e vai gostar, sem dúvida, né? E onde é que a gente pode, onde é que a gente pode achar em Vitória da Conquista o seu livro? Nós fizemos uma parceria com a livraria LDM, que fica ali em frente ao fórum. Está até mudando agora, né? Vai se mudar, mas por enquanto está lá ainda, né? Vai ter exclusividade desse livro aqui em Conquista. Agora você pode comprar pela internet em qualquer dessas grandes livrarias virtuais. Certo. É complicado. Amazon, Cultura. Deixa eu te perguntar uma coisa. É complicado a distribuição para o escritor? Você manter esses contatos? Eu estou perguntando isso porque às vezes as pessoas escrevem e não sabem como distribuir o seu produto. É a coisa mais difícil para o escritor. Né? Agora, essa editora Talento, Novo Século, é coleção Talentos. Talentos da literatura brasileira. Mas a editora Novo Século, aí ela distribui. Ela mesma distribui. Ela procura fazer isso. Ela coloca nas livrarias, nas principais livrarias do Brasil, você encontra o livro. Agora, uma pergunta que não quer calar para mim. Você disse que mora em Rio de Contas, você tem casa aqui e tem casa em Rio de Contas. Né? Mas a matriz é lá no Rio de Contas. Você mora lá em Rio de Contas? Eu resido lá. A casa aqui está alugada, inclusive. Tá. Mas por que Rio de Contas? Porque, não sei, fui para lá um dia, gostei, fui ficando. É uma graça Rio de Contas, né? Rio de Contas tem um encanto especial, tem assim, mesmo. Uma coisa que prende a gente. É verdade, tem mesmo. Não sei. Né? Mas, Ricardo, eu quero agradecer demais que você veio. Nossa, mãe, foi muito bom te conhecer aqui, né? Te conhecer antes de conhecer aqui no programa, né? De conversa em conversa. Muito obrigado. E quando você precisar, eu estou à sua disposição. Eu gostaria de outras vezes para a gente conversar. Né? E vamos encerrar essa entrevista colocando exatamente a Maíra Freitas, né? Que tem condição de colocar aí? Sim. Para a gente conhecer esse trabalho, a gente ficou curioso aqui, né? Tem a Martinália, que é filha do Martinho, mas tem também essa menina que tem formação clássica, maravilhosa. Então vamos lá de Maíra Freitas, né? Maíra Freitas, vamos lá. Musical, né? Mas antes de você ir, eu quero te dar 2 presentes. Um é um exemplar da revista Praxis, que é de lá do projeto de pós-graduação em educação da UESB. Né? E aqui, assim, nós temos aqui matérias maravilhosas, artigos e tal, né? Eu já li um exemplar há algum tempo atrás. E o tema desse é trabalho docente, desenvolvimento profissional e a professora Nilma, que coordena lá com a professora Núbia, que você conheceu ontem, né? Núbia, né? O professor Cláudio, que é o editor agora,
né? E eu tenho o prazer de fazer a revisão em inglês e espanhol desse trabalho. E o trabalho do PPGED, assim, para a gente aplaudir, Vitória da Conquista tem que valorizar esses homens e essas mulheres que fazem o Departamento de Educação da UESB. Tem esse, e tem aqui mais um outro presente, que é de lá da Caládio, é uma peça da Mitz, que é uma artista que a gente tem aqui, né? E ela nos apoia, a Mitz, que eu mando um beijo, né? Ela é artista plástica muito obrigado, e floricultura. Olha, hoje mesmo que cheguei lá, ela estava tratando de umas plantas, e eu quero vir morar aqui, não tem um lugar para arrumar uma barraca aqui, não tem camping, não, né? E eu espero que você tenha gostado de estar Adorei, aqui. Gostei muito, né? Gostei muito obrigado pelo Agradeço convite. a presença de Adriano, que é... E eu acho que está na hora de eu pedir, lembrando sempre aquele comunicador que eu adorava, Flávio Cavalcante, mas um pouco diferente, né? Nossos apoiadores, por favor. Nosso Povo na Conversa hoje está especial. Vamos dar um giro no bairro Nova Cidade, vista maravilhosa do Alto de Vitória da Conquista. Para saber a história desse bairro maravilhoso, conversamos com o Jair Araújo. Ele é presidente da associação de um dos condomínios da Minha Casa Minha Vida, Residencial das Rosas. Bem, são 250 casas, né? Aproximadamente só 200 famílias, né? Ainda há 50 residências fechadas. A base ela já fez vários cursos aí, né? Incluindo violão, também na parte do mundo digital, né? Agora está com um novo curso aí, que é a eletricista predial, né? No qual estou participando aí. Agora, em parte da cultura, ainda precisa ser realizado algo para que tire crianças das ruas. Bem, sempre quando há algum projeto assim de brincadeiras, é destinado mais para a Europa, né? América e vivendas, me parece. O nosso, como é recém, né? Inaugurado há pouco menos de um ano, pouco mais de um ano e meio, ainda está precisando de alguma coisa em prol da cultura para o nosso condomínio. Bom, eu gostaria de pedir às autoridades aí para não nos esquecermos, né, de nós aí. Nós vivemos num bairro carente aí de crianças que amanhã é quem vai representar a sociedade. O bairro é tranquilo e envolvido em diversos projetos culturais, como nos fala o capitão Ideurim, comandante da base comunitária, que faz a diferença no bairro Nova Cidade. Vamos fazer agora 3 anos, completando agora 28 de novembro, né, de 2015, de exercício aqui nas comunidades. E assim, muitas foram as atividades, né, que a gente tentou implementar aqui. Em âmbito cultural, por exemplo, nós temos diversos projetos, né? E alguns deles, por exemplo, como o curso de violão, que até hoje ainda está em vigência, né? Está aumentando as turmas, inclusive, já abrimos novas turmas agora, e a gente ainda continua com o projeto. Mas temos também cursos na área de informática, né? Na área de desenvolvimento socioeconômico, qualificação profissional, como já realizamos, por exemplo, curso de atendimento telemarketing, cozinheiro, pintor, e agora nós temos realizando agora nesse exato momento o curso de eletricista. Então assim a gente está trabalhando para desenvolver o território. A base comunitária de segurança não trabalha apenas com a perspectiva penal, punitiva penal do crime, mas a gente trabalha também com o desenvolvimento, né, do território, prevenindo todas as violências possíveis. Vários parceiros, desde a Prefeitura Municipal, que é um parceiro que desde quando a gente chegou, ela tem estado junto conosco, como instituições privadas, né, instituições educacionais. A UESB, nossa UESB tem sido fundamental também nos nossos trabalhos, público e também público-privado, com outras instituições, organizações não governamentais. Temos o Instituto Ângelo Amor também, que tem dado apoio também para a gente bastante, entre outras universidades também, outras instituições de ensino superior privadas que também conosco têm estado, né? Então assim, a base comunitária ela não trabalha com exclusividade, né, de pessoas, ela trabalha para a comunidade e recebe apoio de toda e qualquer instituição e pessoa física que quiser ajudar e ser altruísta. Bom, pessoal, aqui falou o capitão Ideurim, né, comandante da base comunitária de Nova Cidade, e acabei de participar do programa de Conversa e quero mandar um beijo para Cindy e para Tina. Pois é, meu nome é Jair Araújo da Silva, né? Mais uma vez, relembrando aí, presidente do Residencial das Rosas, ok? Participando aí do Povo na Conversa, foi um prazer, um abraço aí pra Tina e Cíntia.
Eu temo se um dia me machuca o verso. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brincar. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brincar. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brincar. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando um modo. Até sábado, Tina. Até sábado, gente. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brincar. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brincar. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando um modo de. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando um modo de. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brincar. Hoje conversa em conversa.